Fala, flamenguista! No vídeo de agora vou falar sobre os dois reforços que o Felipe Luiz terá para o jogo contra o Fortaleza, último adversário do Mundial definido, e vou falar também do capítulo final da novela envolvendo Jorginho e o Arsenal, ou seja, vou deixar você por dentro de tudo que está rolando de mais importante no clube mais querido do Brasil. Então já deixa o seu like nesse vídeo para dar aquela moral, porque eu cheguei com o seu resumo diário de Flamengo. Se você já deu o seu like aí, aproveita para conferir se você já é inscrito aqui no canal. É totalmente de graça, é só clicar no botão inscreva-se aí abaixo, assim você ajuda o nosso canal aqui a crescer. Em contrapartida, você recebe esses resumos diários das principais notícias do Flamengo para você não ficar perdendo o seu tempo aí buscando esse tipo de informação. E não esquece, compartilha esse vídeo para mandar para quem precisa saber dessas, ó. Vem comigo nessa resenha. Bom, começou o mês de junho, o mês mais importante do ano até agora, o mês que a gente vai disputar o tão esperado Mundial de Clubes nesse grande formato aí que muita gente sempre sonhou, né? Encarar os europeus com mais de um jogos, né? Com fase de grupos, com mata-mata, e não só aquele único jogo lá, intercontinental, como foi feito aí há muitos anos. Eu me lembro, por exemplo, de que quando eu era criança, eu jogava no videogame e montava esse campeonato, né? Eu gostava de ver esses confrontos entre sul-americanos e europeus, e dessa vez a gente vai ver de verdade. Então, é um mês aí que o Flamengo começa jogando agora contra o Fortaleza, é o último jogo antes do Flamengo embarcar para o Mundial, e aí, durante o mês de junho, a gente só vai ter os jogos do Mundial. Esperamos que mais de três, né? Três pelo menos, que é a fase de grupo, e depois teremos aí a fase de mata-mata. E aí, falando sobre isso, ontem foi definido o último adversário do Flamengo, né? Só faltava esse integrante, o Leão saiu, porque o dono do Leão era o mesmo dono do Pachuca, então teve ali um jogo entre Los Angeles FC e o América do México para definir quem ia integrar aí o grupo do Flamengo, que também tem os Perrance da Tunísia e também o Chelsea lá da Inglaterra. E aí eles jogaram ontem, né? O jogo foi para prorrogação aos 45 minutos. O América do México estava vencendo com um gol de pênalti, e aí o Igor Jesus, simplesmente um volante que foi base do Flamengo, faz o gol de cabeça, empata o jogo, leva para a prorrogação, e aí na prorrogação um jogador, um ponto esquerdo ali muito bom, o Flamengo precisa ficar de olho, fez uma jogadaça e aí virou para o time do Los Angeles FC. É um time muito bem treinado, dá para perceber que tem uma transição muito rápida, muito forte. Tem o goleiro Lohri, né? Eu acho que aquele francês foi campeão do mundo pela seleção da França. Tem o Giroud também, que também foi campeão mundial pela seleção francesa. Tem o Igor Jesus, tem outros grandes jogadores, então o Flamengo tem que ficar de olho. Vai ser o último adversário do Flamengo, né? Então, definido dessa forma, o Flamengo pelo menos já pode começar a estudar esses times aí, além do Chelsea e do Esperance. Falando um pouco aqui de Campeonato Brasileiro, o Bragantino venceu ontem o Vasco, né, jogando lá em São Januário, mais uma vez tentando torcer para o Vasco, né, dar uma de experimentar o que é torcer para o Vasco. O Vasco mais uma vez perde para um adversário que está brigando pela ponta com o Flamengo. Dessa vez perdeu para o Bragantino, e nesse momento o Bragantino é o líder temporário do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras joga hoje contra o Cruzeiro, fora de casa, às 7h30 da noite, ou seja, o jogo do Flamengo começa às 6h30, o do Palmeiras às 7h30. Dependendo do resultado desse jogo, se o Flamengo vencer o Fortaleza, que não vem bem, o Flamengo pode se tornar líder do Campeonato Brasileiro. Ainda vai ter mais uma rodada, né? Mas os clubes que vão jogar o Mundial, eles não vão jogar essa 12ª rodada. Então, acaba por aqui. Aí a gente vai ver aí como é que fica o Flamengo voltando do Mundial. Pega o Sport, né? Como essa rodada radiada, e o Palmeiras pega o Juventude aí para tentar voltar, né, às rodadas, e a gente vê quem é o líder. Então, um jogo muito importante para o Flamengo, né? Um jogo que a gente vai ter aí mais de 55 mil ingressos já foram vendidos, a expectativa é de mais de 60 mil ingressos para esse domingo à noite, e o Flamengo vai ter o retorno de dois jogadores importantes, né? Que é o Vinha, que há muito tempo não vem jogando, provavelmente não vai jogar, mas deve ir ao banco para poder fazer toda essa ambientação novamente, e o Pulgar, que é um titularaço assim, do meio-campo do Flamengo, ele que volta também, é capaz de não começar jogando, mas é uma volta importante aí para poder pegar ritmo para esse Mundial. O De La Cruz e o Plata realmente estão fora do jogo, só voltam para o Mundial, né? Inclusive o Plata foi alvo de pivô, né, de uma polêmica essa semana com a seleção do Equador, porque mandou alguns jogadores lá sem o Flamengo saber.
jogadores não, mandou médicos, né, para examinar o jogador, convocou o jogador mesmo ele estando machucado. O Flamengo ficou bem chateado com essa situação, mas porque parecia que o Flamengo estava mentindo, né? Então os caras mandaram o médico porque não acreditaram que o jogador estivesse lesionado. Eles que vão enfrentar o Brasil aí com o Carlos Ancelotti, então o medo já está batendo na porta dos caras, né? A provável escalação aqui do Flamengo, que mais uma vez terminou vazando, né, no último treinamento que o Felipe Luiz fez, ele deve conter aí mais ou menos o mesmo time. Então não tem muita novidade, né? Tem o Rossi, o Wesley, o Ortiz, o Pereira, o Alexandre. E aí no meio-campo, a dúvida aí é Everton Araújo ou o Alan. O Alan começou jogando o último jogo, jogou muito bem, aliás, mesmo voltando de lesão. O Gerson, Arrascaeta armando. E aí a novidade é que, de repente, o Bruno Henrique volta como titular, jogando como centroavante. Pedro volta para o banco. Isso não é uma certeza, mas é uma provável escalação. E aí nas pontas, Cebolinha e o Luiz Araújo. Para finalizar o nosso vídeo aqui, vamos falar então sobre o Jorginho. Enfim, esse final feliz, né? O Jorginho estava só faltando definir com o Arsenal a rescisão de contrato para poder assinar com o Flamengo, porém ele tinha uma bonificação no valor de 800 mil libras, né? Isso dá em torno aí de mais ou menos 6 milhões de reais. E ele só podia receber essa bonificação se ele cumprisse o contrato até o último dia, em junho. Mas se isso acontecesse, ele não jogaria o Mundial. Cogitou-se o Flamengo pagar esse valor para o jogador não sair perdendo. Acontece que o Flamengo não quis pagar, o Arsenal não abriu mão de querer só pagar quando ele cumprisse o contrato, e o que fez o jogador? Abriu mão desse valor, algo em torno de 6 milhões de reais, como eu disse, para poder jogar o Mundial pelo Flamengo. Ele que vai casar, se eu não me engano, ele casa amanhã, está na Itália, onde vai ser o casamento, e aí as informações é que o Flamengo espera esse jogador no próximo final de semana, ou no sábado ou no domingo, ele desembarca no Rio para se apresentar ao elenco, treina e já viaja com o time para os Estados Unidos. Então essa é a expectativa aí, tudo indica que essa semana ele deve assinar o contrato dele com o Flamengo, mesmo estando na Itália. Ele pode assinar digitalmente, que está valendo. Vamos ver aí se o Flamengo vai fazer uma apresentação para esse jogador. Essas são as informações mais importantes de hoje. Maracanã vai estar lotado, o Felipe Luiz vai ter reforço, Fortaleza não está bem, esperamos que o Flamengo faça um bom jogo, mais uma vitória, para se manter cada vez mais na ponta da tabela, que é onde o Flamengo merece. Deixa o seu like aí nesse vídeo, comenta o que você achou, compartilha para outro flamenguista que gosta dessa resenha, que vai gostar do nosso tipo de conteúdo aqui, e não esquece, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.